Fala, turma, tudo bem? Deus abençoe, pessoal, que o Senhor nos guie nessa leitura de hoje, Gênesis 5. Nós já vimos ali, já fizemos a reflexão e um pequeno estudo de Gênesis 1, 2, 3 e 4, e agora Gênesis 5. E Gênesis 5, muitas vezes a gente despreza é, e, e não tem uma boa leitura. Quando a gente chega em Gênesis 5 e também os outros livros onde conta a descendência e a genealogia de alguns personagens, de algumas histórias da Bíblia, né? E Gênesis 5 ele conta a descendência de Adão, ele conta a descendência de Adão ali, passando por Sete e até Noé. E muitas vezes a gente não dá importância para genealogias. Só que tudo que foi escrito, que está escrito, é orientação para que a gente agrade a Deus, é orientação para que a gente saiba a forma de viver e tudo existe uma mensagem, né, nas genealogias. Então, a Bíblia ela não foi feita para ser lida como um livro qualquer, um livro como a gente lê e faz algumas anotações e pronto. A Bíblia é um livro de orientação daquilo que Deus quer para a gente, para nossa vida. É uma revelação de Deus e é uma orientação daquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Então, em tudo, em todos os textos que a gente lê na Bíblia, a gente precisa buscar uma aplicação para a nossa vida e entender qual é a forma, qual é a mensagem que Deus está passando para que a gente possa agradar a Ele, né? Agradar ao Senhor e obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Ele espera. Porque nós viemos, né, como nós vimos no capítulo 2, 3, nos capítulos anteriores, que nós nascemos, nós somos criados por Deus, que nós somos formados por Deus, nós somos moldados por Ele. Deus, né, criou nós com um objetivo, depois o homem cai, Deus usa de misericórdia, né, faz as vestes para o homem, aponta Cristo ali, aponta a salvação. Então, Deus começa nos dando orientação que existe uma esperança, mostrando a sua misericórdia, graça e amor, retirando o homem ali do Éden para que ele não viva um estado eterno de caído, né? E em todo tempo apontando a Cristo e a sua misericórdia. E aí nós vamos ali para o capítulo 4, onde a gente vê a propagação do pecado, a gente vê os homicídios, mas no final a gente vê que o nascimento de Sete e o início, né, da oração, o início da busca pelo Senhor. E aí vemos em Gênesis 5 a descendência de Adão, a genealogia ali de Adão. E esse registro, né, a Bíblia começa contando aqui no versículo 1, este é o registro da descendência de Adão. O registro da descendência de Adão, né, que começa ali por Sete, de Adão, passando por Sete, vai até Noé. E ele serve, né, ele é uma ponte entre o que nós vimos ali nos capítulos 1, 2, 3 e 4 e até o dilúvio, né, que começa ali em Gênesis 6. Então, existiu um acontecimento, né, nesse tempo. E a gente vai ver aqui pela quantidade de anos que as pessoas viveram. E o capítulo 5, ele começa, né, com um resumo. Ele faz um resuminho ali bem breve, né? Moisés escreve ali um resumo de Adão sendo criado, a sua imagem, né? No versículo 2 diz assim, desde o 1, né? Diz assim, quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Então Deus começa esse resumo, Moisés, né, começa esse resumo falando da criação de Adão sendo criado à imagem de Deus. E depois ele passa a descrever cada geração, apontando o tempo de vida, né, de cada um. E o padrão dessa genealogia, ele segue um padrão, né, ele segue o mesmo padrão. Ele vem contando ali a idade do pai, na hora do nascimento do filho, a vida total do pai e a continuidade da linhagem, assim por diante. Ele vai, o escritor aqui, Moisés, vai seguindo, né, esse padrão. E no versículo do 1 ao 3, o capítulo inicia, né, esse resumo, dando ênfase, mais uma vez, né, a imagem de Deus o criou. Né, a meta da criação de Deus para o homem, o ato criativo de Deus em criar o homem, a meta era que o homem fosse a sua imagem e semelhança, né? E aí fica uma interrogação, muitas vezes, quer dizer que Deus falhou, né? Deus errou, Deus falhou em alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Como nós já falamos nos capítulos anteriores, Deus jamais quis criar um robô, uma pessoa obrigada a obedecê-lo. Mas Deus usou de misericórdia, porque quem, na verdade, falhou foi o homem. Porque o homem tinha todo um desfrute, né, do jardim, todo um desfrute, e escolheu um só fruto para que ele pudesse desfrutar, né? E assim o levando à falha e à queda. Porém, Deus continua com essa imagem e semelhança do homem, mas com uma semelhança corrompida. Né? O homem continuou, né, com a imagem e semelhança de Deus, porém uma semelhança corrompida pelo pecado. Então essa semelhança da imagem de Deus no homem, ela foi distorcida, ela foi corrompida e ela precisa, né, de um Salvador. E aí mais na frente a gente tem a graça, né, de desfrutar da redenção e a justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas isso é um tema mais para frente. Mas em todo tempo a gente precisa lembrar da graça redentora de Cristo na Bíblia. Se a gente fala da queda do homem, não é inevitável a gente falar sobre a redenção através da oferta e sacrifício do Senhor Jesus. E o capítulo, ele mostra, né, mais uma vez, o capítulo 5, mais uma vez a misericórdia de Deus, em que mesmo com a natureza caída existia a vida longa. A gente vê
vai ver aí no decorrer da genealogia, homens vivendo, né, Adão, por exemplo, 800 anos e gerou filhos e filhas e viveu ao todo 930 anos. O autor do primeiro pecado ali, Adão e Eva, tiveram vida longa, né? Adão viveu 930 anos. Se isso não for misericórdia de Deus, mesmo com a desobediência, então eu não sei mais o que é misericórdia. Quando a gente lê uma genealogia e vê isso, um homem que foi desobediente, pecador, viveu 930 anos numa terra corrompida, onde Deus criou para que ele tivesse um desfrute, fosse santo, viver 930 anos, isso é muita misericórdia de Deus. Porque Deus podia muito bem ter fulminado todo mundo, como eu já falei nos versículos, nos capítulos anteriores, Deus podia muito bem ter fulminado, acabado com todo mundo e ter criado de novo. Mas existiu uma misericórdia de Deus em preservar o homem, preservar a sua linhagem. Né? Então, mesmo com a natureza caída, a natureza pecada, existia vida longa e Adão viveu muito tempo. E depois a gente vai ver ali, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 912 anos. Né? Mais lá na frente a gente vai ver Matusalém, que foi o homem que mais viveu. Né? Matusalém teve uma vida muito longa, viveu ao todo 969 anos. Então, a gente vê que a misericórdia de Deus é muito grande. E aí a gente volta a falar sobre a semelhança, né? A gente percebe ali a semelhança que a genealogia é contada a partir de Sete, né? A partir de Sete começa a genealogia. No versículo 3, diz assim, aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança. Então, nós vemos que a genealogia é contada a partir de Sete com a semelhança de Adão. Então, a semelhança de Sete, a partir de Sete, já não era mais puramente a semelhança de Deus. Já não era mais aquela semelhança pura quando Deus criou Adão e Eva. Ela já aqui, na contagem da linhagem, ela já existia uma semelhança corrompida, um estado corrompido de um homem pecador. E nós vemos nesse capítulo o resultado do pecado. De qual que é o resultado? Nós vamos ler aqui as genealogias. A gente vai ver, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, vivendo ao todo 930 anos e morreu. Aí a próxima linhagem, né, aos 105 anos, Sete gerou Enos, depois gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 912 anos e morreu. Então nós vemos um padrão em que o autor aqui ele fala a idade, fala o filho, o tempo que viveu e dá uma ênfase e morreu. Quer dizer que o estado, o resultado do pecado era a morte, né? Então a vida corrompida do pecado levou o homem à morte, à separação de Deus e também à morte física, né? Com uma exceção aqui que é Enoque, né? Enoque teve uma exceção, foi o homem que não morreu, né? O Enoque foi a pessoa que andou com Deus, agradou a Deus, e essa é a exceção, que o homem que não morreu, ele e Elias, né? São as pessoas aqui que não morreu. Ó, diz assim, no versículo 17, viveu ao todo 805 anos, e morreu. Isso falando de. Vamos ler do 16. Depois que gerou Jared, Malael viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Isso segue um padrão. E morreu sempre segue um padrão. Porém, Enoque abre uma exceção. No 19 diz assim: depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. E viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A gente percebe aqui precisa dar uma ênfase, porque como é uma exceção, uma quebra de padrão, quando existe uma quebra de padrão, a gente precisa ter um alerta em relação à Bíblia. Existiu uma quebra de padrão daquilo que o autor vem escrevendo, opa, tem algo aqui que Deus quer falar específico para nós. Então a gente vê aqui que o autor escreve, Enoque andou com Deus e não foi encontrado. Foi Deus, pois Deus o havia arrebatado. Algumas versões falam que Enoque agradou a Deus, né? E em Hebreus capítulo 11, versículo 5 e 6 diz assim, pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. E ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Então, isso precisa chamar nossa atenção e levar uma profundidade de estudo e ver qual é a mensagem que Deus está deixando para nós. E nós percebemos que o nosso corpo físico começa a morrer, o homem, né, a partir do pecado morre, mas nós, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter vida, né? Nós morreremos, porém, o nosso corpo físico morrerá, mas nosso espírito viverá para sempre com o Senhor e nós podemos desfrutar de uma eternidade com o Senhor Jesus. E o relato da vida de Enoque, aqui que chama a nossa atenção, é um chamado para nós. Quando nós vemos algo que quebra o padrão, como eu estava falando, a gente precisa ver o que Deus está querendo falar, o que acontece. E nós somos criados, né, nós vemos lá em Gênesis 1 e 2, que nós somos criados para uma intimidade e comunhão com o Senhor. E quando a Bíblia fala aqui em Hebreus que Enoque, ele era conhecido por agradar a Deus, e no versículo 24 de Gênesis 5 diz que Enoque andou com Deus, isso mostra para nós que nós temos um chamado à intimidade com Deus, um chamado a agradar ao Senhor. Então, a genealogia, essas leituras não são à toa. Então, nós percebemos aqui
que o homem morre, né, por causa do resultado do pecado, porém tem misericórdia de Deus e tem vida longa, mas Enoque nos aponta para uma intimidade com o Senhor, um chamado a agradar ao Senhor. E aí nós partimos ali para algo interessante que começa ali na linhagem de Caim e Sete. Algo interessante acontece aqui se a gente estudar esses pontos. A partir de Adão, a linhagem até Caim, a linhagem de Caim, partindo de Adão, Lameque é o sétimo da geração de Adão até Caim. Né? A linhagem de Caim, que é ali o símbolo, né, da propagação do pecado, Lameque é o sétimo. E nós vimos ali no capítulo 4 que a partir de Caim o pecado ele começa a se propagar, ele começa a ter uma força maior, e em Lameque o pecado ganha uma ênfase, né? Começa ali a poligamia, começa vários tipos de pecado, a civilização começa, né? A organização cívica ela começa, porém, corrompida, Lameque tendo várias esposas. Então, em Lameque, que é o sétimo desde Adão, a partir de Adão até Caim, Lameque é o sétimo nessa linhagem, ganha uma ênfase no pecado. Porém, a partir de Adão, na linhagem de Sete, o sétimo é Enoque. Então, por isso que a gente precisa ler atento e estudar e voltar o texto e entender o que as escrituras dizem. O sétimo, na linhagem de Sete, a partir de Adão, para em Enoque. Enoque é o sétimo, que Deus o tomou para si e foi o homem que andou com Deus e agradou a Deus. Isto, mais uma vez, mostra, né, um sinal de apontamento para a comunhão, intimidade, a busca por Deus e a busca de Deus em estar com o homem, a misericórdia e a bondade de Deus. Porque Deus é Deus, ele não precisa da bajulação de homem algum. Deus é o Senhor, mas por misericórdia, graça e bondade de Deus, ele busca essa aproximação para que a gente tenha uma vida plena, uma vida de contentamento, uma vida de paz, para que ele nos oriente como o Senhor quer que a gente viva e nos oriente como deve ser a nossa vida nesse mundo, uma vida de agradar ao Senhor e entender aquilo que ele quer, para que a gente tenha uma vida melhor nesse estado corrompido do pecado, que a gente vive nesse mundo corrompido. Então, isso nos mostra que nós não somos órfãos, que nós não somos seres criados e corrompidos e abandonados, mas muito pelo contrário, mostra um Deus de misericórdia, graça e amor, que mesmo com a nossa rebeldia, mesmo com a nossa dependência moral, mesmo com as nossas teimosias, Deus busca sempre a intimidade, Deus busca sempre nos orientar para uma vida melhor. E muitas vezes nós somos ingratos, porque não ouvimos a Deus, continuamos na nossa teimosia, não ouvimos aquilo que Ele quer, não percebemos os detalhes onde Deus busca nos orientar e nos dizer o que é melhor para nós, não entendemos isso e desfrutamos da nossa própria vontade, não daquilo que o Senhor sonhou e escreveu para nós. E muitas vezes nós somos tão ingratos que não conversamos com o Senhor, não falamos com o Senhor e muito menos o servimos. E quando a gente lê esses textos, né, vendo uma vida longa, mesmo no estado corrompido, né, vendo Deus buscar uma comunhão com o homem, mesmo no estado corrompido, Enoque andando com Deus, a gente vendo que Enoque foi levado sem experimentar a morte, né, foi transformado num corpo de glória, foi levado à eternidade sem experimentar a morte, a gente vê um Deus de amor, de bondade, de misericórdia e um reverso, né, da nossa parte, em que a gente anda em rebeldia e não com intimidade com o Senhor. Então esse texto de Enoque, ele tem que deixar uma ênfase no nosso coração e nos deixar constrangido para que a gente busque a intimidade com Deus e busque a cada dia mais agradar ao Senhor e fazer aquilo que é a vontade dele, como diz em Romanos, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é uma vontade corrompida, uma vontade do pecado. E finalizando esse texto, no capítulo 5, versículo 28 e 30 ao 32, ele começa a contar aqui a genealogia de Noé. No 28 diz assim: aos 182 anos, Noé gerou um filho. Deus lhe deu o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Noé aqui é apresentado, né, por Lameque, né? Noé coloca ali o nome de Noé, ou Noa, né? É apresentado como um alívio, né, nessa narrativa. O significado do nome Noé ali significa conforto ou descanso. E Lameque, o seu pai, né, ele já recebia ali alguns sinais de Deus, alguns sinais e uma esperança. Né? Desde Gênesis, né? Desde o estado caído do homem, o homem sempre teve uma esperança de redenção, uma esperança de alívio. E Lameque, ali ele tem essa percepção, né? E diz ali, no versículo 29, deu o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento de nossas mãos. A esperança de Lameque em que existisse um Redentor já era, né, visível. Desde lá, dos antepassados, de muito tempo atrás, do início da população mundial, a gente já vê que existia uma esperança para uma redenção, para um alívio. Né? E Lameque achava que esse seria Noé, e deu o nome, né, de Noa, que significa conforto. E ele achava que existia ali, através de Noé, um alívio para esse trabalho. Porém, o fato, né, de Lameque colocar um nome, né, e tudo mais, Noé não foi necessariamente, não foi de fato, né, esse homem que trouxe o alívio, né, que vai trazer o alívio, mas sim a gente sabe e entende que
o responsável pela redenção e por trazer o alívio desse trabalho árduo é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, né? E assim, quando ele voltar, a gente estar na eternidade com ele, e assim nós vamos ter o alívio desse trabalho árduo, né? Por causa do pecado, onde Lameque tinha tanta esperança. Só que, através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos desfrutar da eternidade do céu aqui na terra. Nós podemos desfrutar da eternidade de Deus aqui nessa terra. Nós vivemos a eternidade aqui na terra. Nós podemos acessar essa eternidade aqui na terra através do sacrifício da graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E Noé, né, finalizando aqui, Noé, ele é o protagonista ali depois, né, no capítulo 6, nós vamos ver sobre o dilúvio. Né, Noé, ele, de fato, ele tem um ponto importante ali na nossa na história, né, de Deus, na história narrada por Moisés, e a gente vai ver no capítulo 6 um marco do juízo de Deus, mas também uma nova criação, o início de uma nova criação, o início de um tempo novo com o Senhor. Nós vamos ver mais para frente a misericórdia de Deus sempre preservando a sua linhagem, sempre preservando o homem de alguma forma, tentando fazer com que o homem se voltasse a Deus como Noé, como Enoque foi ali um homem que andou com Deus e agradou ao Senhor. Então, nós vemos nesse texto, na genealogia, que Deus tem misericórdia mesmo com o estado caído, Deus nos dá longa vida mesmo com o estado caído. Depois, ali em Gênesis 6, a gente vai ver que Deus bota um limite nisso, porém a gente percebe que Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de graça. Um Deus onde, mesmo com o estado caído e corrompido do homem, ele busca ter intimidade, busca ter ali orientação para o homem, para que ele viva melhor nesse estado caído. E hoje nós temos ainda muito mais, né, do que Enoque teve. Enoque não teve a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e mesmo assim andou com Deus. Nós temos o privilégio de ter a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo habitando em nós, mas muitas vezes nós olhamos para o lado, nós olhamos para o nosso ego e não damos importância para que Deus está dentro de nós, para o Espírito Santo que está dentro de nós, e não nos voltamos a Ele. Andamos com Ele, porém andamos como se Ele não estivesse conosco. Muitas vezes nós andamos nessa vida com o Espírito Santo dentro de nós, mas em nossa mente, em nossas emoções, em nosso caminhar, andamos como se Deus estivesse distante. Então que isso seja rompido, em nossa vida, que a gente entenda que o Espírito Santo está dentro de nós, e como Enoque andou com Deus, nós temos Deus dentro de nós e podemos estar com ele, né, em todos os segundos, em todos os minutos da nossa vida. Nós podemos viver Deus e ter a orientação de Deus e agradar ao Senhor em todo o tempo. Amém? Então, que Deus abençoe, que o Senhor fale com a gente através desse texto, e até o próximo capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6 também que vai ser bem interessante. Um abraço, que Deus abençoe e até a próxima.